Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai trabalhar hoje a questão, um resumo das nossas aulas de ciência, né, que é a questão falando sobre o que é substância simples e substância composta, como diferenciar, né, o que é um elemento químico e o que é um símbolo, né, uma substância, e o conceito de equação química e exemplo e as partes que compõem uma equação ou reação química, né. Bem, aqui nós temos o seguinte, ó, é a primeira parte, substância simples e substância composta. Como é que eu posso diferenciar uma substância simples de uma substância composta? Vai ser muito simples. Bem, aqui eu tenho exemplos de substâncias simples, né? Ó, como por exemplo esse Cl. Esse Cl, ele é um elemento químico só, né? Então ele indica que uma substância simples porque só tem um elemento, né? Então a quantidade de elementos que ela vai indicar é se a substância é simples ou se ela é composta. Lembrando que se o mesmo é a substância aqui, ela ainda vai ser simples, porque tem a mesma coisa, só que essa coisa ela não é diferente. Então tem que ter um átomo diferente para ela ser composta. Então se não tiver ela é simples. Então ela é simples quando? Quando só tem um elemento químico formando a substância. Como exemplo aqui nós temos simples aqui, né? Substância simples, o cloro, né? O hidrogênio, esse H2, ele está duas vezes aqui, só que como é o mesmo átomo, né? O mesmo elemento químico, ela vai continuar sendo simples. O nitrogênio, o oxigênio, né? Então são exemplos de substâncias simples. Por quê? Porque ela é, né, um único elemento químico, como vocês percebem aqui, ó, o cloro, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, né? Já as substâncias compostas são formadas por mais de um elemento químico, né? Por letrinhas diferentes. Aí no caso aqui nós temos o NaCl, que é o cloreto de sódio. Ó, tem o sódio, o Na, que é um elemento, e o cloro, que é o Cl, é uma substância composta. A segunda aqui, o H2O, né, que é a água, tem o hidrogênio e o oxigênio, então vai ser uma substância composta. Essa próxima, HN4, né, ó, dois elementos, né, então a substância composta. E o CH, né, que são dois elementos, vocês percebem pelas letras, também vai ser uma substância composta. Por que é que ela é composta? Porque ela é formada por mais de um elemento químico, não é isso? Por isso que ela é considerada composta. Depois daqui nós temos a diferença entre elemento e substância, que também é bastante simples. O elemento químico ele vai estar sozinho, sem nenhum número próximo dele, né? Indicando a quantidade de átomos. Ele tem que estar sozinho, está só a letrinha só. Então, quando tiver ela vai estar representando um elemento químico. Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, o H de hidrogênio, o O de oxigênio, o C, né, de carbono, o N de nitrogênio, o Fe de ferro e o Na de sódio. Então, eles aqui indicam apenas elementos, não tem nenhum número próximo deles, tá certo? É bastante simples. Quando ele vai indicar substância, ele vai ter um númerozinho indicando a quantidade de moléculas, né, e de átomos que ele tem. Então, quando tiver um númerozinho próximo, vai ser exemplo de que? De substância. Se tiver, vai ser elemento. E se tiver, vai ser substância, como por exemplo, o H2, O2, H2O, CO2, NH3 e O3, né? E aqui abaixo nós temos a questão da equação química ou reação química, né? Porque uma equação química indica uma reação química, né? Ó, uma equação química representa uma reação química, né? E essa equação passa por duas partes, que é o que? É os reagentes, né? Que você vai misturar e o produto, que é o que vai deles, ou seja, as duas partes de uma equação química ou de uma reação química sempre serão os reagentes, né? Como por exemplo aqui eu tenho H2O e H2, né? Mais o O2, né? Os reagentes é a primeira parte da equação sempre e o produto os produtos vai ser a segunda parte. Então uma equação química ela tem sempre esse esquema aqui, reagentes e produtos, né? Aí bem aqui eu coloquei mais exemplos, né? Ó, o C mais O2, né, que são os produtos, e os reagentes vai ser O2, né? Não, reagentes primeiros e segundos produtos. E aqui 2H2 mais O2, que são os reagentes, né, que vão interagir para formar o produto, que no caso vai ser 2H2O, né? Então, só voltando aqui, substância simples, tem que ter só um elementozinho, né? Como está aqui, sozinho, né? Substância composta tem que ter mais de um, como está aqui nesse exemplo. Elemento químico é só a letra sozinha, não tem nenhum número próximo dele, né? E substância química tem sim um númerozinho indicando a quantidade de átomos, né? Formando já uma substância. E reação química aqui, o que a gente tem que aprender aqui é que ela é formada por duas partes, os reagentes e os. E no mais a gente vai para uma atividade resumida para vocês responderem, copiar e responder no caderno de vocês, né?
E qualquer dúvida é só